Bom, hoje a gente vai estar falando sobre discipulado. Então, a gente tem vivido esse tempo incrível aí na Rafá, e eu quero ler com vocês Mateus, o pessoal da mídia, a Bruna vai estar colocando aí no chat. Fiquem à vontade aí também para comentar no chat, mandar alguma coisa, eu vou estar vendo aqui. Então, Mateus capítulo 10, do versículo 1 ao 7. Diz assim: Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros, e curar todo tipo de enfermidade e doenças. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, também chamado Pedro, depois André, irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, Felipe e Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, Judas Iscariotes, que depois traiu Jesus. O legal é que os escritores vão dando spoiler no final, né? Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios, nem aos samaritanos, vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem o reino de Deus, vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Amém? Então, quando nós lemos ali nos evangelhos, na Bíblia, a gente vê que Jesus ele usa duas denominações, duas formas de denominar os seus seguidores. Quais são? Discípulos e apóstolos, como a gente leu aqui. Jesus ele começa chamando de discípulo, depois ele muda o termo para apóstolo. Embora existam esses dois nomes, mas só que eles têm um significado diferente. Então, discípulo, no original, o que ele significa? Aprendiz, aluno e apóstolo. Apóstolo, ele é um mensageiro, é alguém enviado com ordens, um delegado também tem esse significado. E só para a gente poder não confundir uma definição com a outra, o discípulo ele é diferente do apóstolo, embora os 12 sejam discípulos e apóstolos, mas o discípulo ele é o aluno, é o período de proximidade que Jesus tem com seus seguidores, e o apóstolo é o envio de Jesus. Então, quando Jesus ele envia os seus discípulos, ele começa a chamar de apóstolo. E apóstolo é não Jesus estrangeiro para outro país, para colonizar outras regiões, eles eram chamados de apóstolo. Então, vem do grego, que é apóstolos. E o que esse apóstolo fazia? Ele era responsável por colonizar essa nova região, que ia ser liderada por Roma, e por trazer a cultura de Roma para aquele lugar. Então, quando Jesus ele usa esse termo apóstolo, ele também está trazendo essa definição, né, para os discípulos, que eles iam levar a cultura do reino de Deus para os lugares que eles fossem enviados. Mas hoje a gente não vai focar nisso, é só para tirar e definir uma coisa da outra que não tem o mesmo significado. Hoje nós vamos focar no discipulado, no discípulo. Então, esse termo discípulo, ele também não foi inventado por Jesus. Esse termo já existia na cultura da época. E a gente vai ver o significado, porque Jesus ele usa esse termo. Então, em Israel, os meninos de 6 a 10 anos, eles iam para uma escola que se chamava Beit Sefer. Nessa escola, eles aprendiam a Torá. O que é a Torá? É o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, que é o livro utilizado pelos judeus até hoje. Então,
os meninos, eles iam para essa escola de 6 a 10 anos, eles aprendiam a Torá. Passado esse período de 4 anos, esses meninos, eles voltavam para casa para aprender o ofício da família. Então, a maioria dos alunos, né, dessa escola, eles voltavam e eles iam aprender o ofício da família. Por exemplo, eles iam ser pescadores, carpinteiro, como Jesus, né, que o pai dele era carpinteiro, José, iam ser cobrador de impostos, enfim, né, ia ter ali várias atividades que ia trazer um sustento para a família. Mas os melhores alunos dessa escola judaica, eles iam para uma escola chamada Beit Talmud, que eles iam aprender a Torá com mais profundidade. Então, iam revisar tudo aquilo que eles tinham aprendido dos 5 primeiros livros da Bíblia com mais profundidade, iam aprender a interpretação desses 5 primeiros livros da Bíblia, e também tem a questão da tradição oral judaica, ou seja, eles discutiam as leis, tudo aquilo que diz respeito à lei de Moisés. E eles também aprendiam os outros livros da Bíblia nessa escola. Então, eles iam aprender os livros proféticos, os livros poéticos, os livros históricos, como a gente tem, né, todo o Antigo Testamento, como a gente conhece. Então, a gente não tem, assim, um relato que Jesus participou dessa seleta escola dos melhores alunos de Israel. Muito pelo contrário. Todos os indícios que a Bíblia deixa é que Jesus não participou disso, né? Jesus, no máximo, ele foi ali até aprendeu a Torá, né, com os rabinos da época, e depois ele deve ter sido dispensado. Em Mateus, capítulo 13, versículo 55, diz assim: não é esse o filho do carpinteiro? Ou seja, isso caracteriza que Jesus ele estava aprendendo o ofício com o pai dele, né, que ele era carpinteiro. Conhecemos Maria, sua mãe, também seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Todas as suas irmãs moram aqui, entre nós. Onde ele aprendeu todas essas coisas? E sentiram-se muito ofendidos. Então, quando disse, então Jesus lhes disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre a sua própria família. Então, esse é um indício que Jesus ele não participou, né, dessa escola judaica mais avançada. E em Lucas, capítulo 2, versículo 42, mostra que Jesus, embora ele não tenha participado dessa escola, ele era um menino genial. Ele era fora da curva, era muito inteligente. Então, no versículo 42 diz assim: quando completou 12 anos, aqui é só para mostrar a idade dele, né, que Jesus tinha 12 anos, e no versículo 46 diz: por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo e fazendo perguntas. Todos se admiravam do seu entendimento e de suas respostas. Então, Jesus, ele era muito inteligente, mas para a sociedade da época, ele não era a elite intelectual, e também, nós sabemos, até nos dias de hoje, a elite intelectual costuma ser também a elite financeira da época, né? Então, Jesus ele não estava enquadrado nesses padrões da sociedade, né? E outra questão, né? Então, a gente pode definir as características dos discípulos de Jesus. Então, nessa escola judaica, o que acontecia? Quando os alunos eles iam para aprender o Talmud, os melhores alunos dessa segunda fase, eles eram escolhidos pelos rabinos para serem seus discípulos. Os melhores rabinos,
eles tinham o direito de ter discípulos. Então, quando Jesus vem e ele não participa de toda essa estrutura, né, que existia na época, e Jesus ele escolhe os seus discípulos, isso traz uma quebra de paradigmas muito grande, uma quebra de toda uma estrutura religiosa e política também da época. Então, era uma ofensa para eles. Então, todos os discípulos de Jesus, inclusive Jesus, eles não participaram disso. Muito pelo contrário, os discípulos de Jesus eram pescadores, então eles foram aprender o ofício da família, era um cobrador de impostos, como Mateus, e o próprio Jesus tinha aprendido ali a profissão do pai, né, que era carpinteiro. E outra questão também que Jesus ele traz uma quebra de paradigmas é que parte dos seus discípulos, tinha os 12 principais, mas Jesus ele também escolhe para ser os seus seguidores mulheres. E as mulheres, elas não tinham, naquela época, elas não tinham uma voz, elas não tinham, né, uma questão, elas praticamente cuidavam da casa. Então, olha só que fala em Lucas 8, do 1 ao 3. Pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12, e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos imundos e enfermidades. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Então, elas, embora não traga essa definição, que elas eram discípulas de Jesus, mas elas estavam ali seguindo e servindo a Jesus. Então, elas fazem parte também desse grupo, né, de discípulos. E o que a gente pode entender, né? Naquela época, existia uma questão que era o jugo do rabino. E o que era o jugo do rabino? O jugo do rabino era toda a interpretação que um rabino tinha da Torá e um conjunto de regras ele fazia. Então, tinha rabino, vou dar um exemplo aqui do sábado, né, para ficar algo fácil de entender. Tem os 10 mandamentos que fala que deve guardar o sábado, ok. Aí tinha rabino que falava assim, ó, se você levar uma sacola de mercado, você está pecando, porque você não está guardando o sábado, porque você não pode trabalhar no sábado, porque ele é santo, é do Senhor, então você não pode fazer nada. Aí tinha outro rabino que ele tinha uma interpretação diferente, ele falava assim, ó, você até pode levar uma sacola, desde que ela pese 1 quilo, se ela pesar 2 quilos, você já vai estar pecando contra o Senhor. Então, os rabinos, eles ficavam discutindo esse tipo de coisa, né? E eles, assim, gastavam a vida deles nisso. E olha só o que fala em Mateus 23, do 1 ao 4. Então, Jesus disse às multidões e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus ocuparam lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam o seu exemplo. Ou seja, eles tinham um monte de regras, que era o jugo do rabino, um monte de regras, de interpretações da lei de Moisés, mas eles mesmos não conseguiam praticar tudo aquilo que eles falavam. E aí, continuando aqui, pois eles não fazem o que ensinam, oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus
fardo. Então, os discípulos dos rabinos, eles carregavam um jugo muito pesado. Por quê? Eles tinham um rabino como se fosse uma referência para eles, como se fosse algo que eles... como se fosse uma conquista, né, se tornar um rabino. Mas só que os fardos que os rabinos usavam, esse conjunto de regras, de interpretações, eram muito pesados. E os discípulos, eles carregavam tudo isso. E não só os discípulos, como todo o povo. Por quê? Os rabinos, a maior parte dos rabinos, eles faziam parte do partido dos fariseus. Então, eles tinham também uma influência política na época, que era o Sinédrio, que era como se fosse um congresso, digamos, um congresso nacional que existe hoje no Brasil, era algo parecido. Os rabinos, eles votavam lá as leis que iam colocar, e eles utilizavam o quê? As leis de Moisés. E aí Jesus, ele vem, né, então, em Mateus 11, do 28 ao 30, tem uma declaração muito bonita de Jesus, que ele diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e deixe que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Então, quando vem Jesus, existe toda essa pressão, né, dos rabinos, dos fariseus, dos saduceus também, que era um outro partido político. Os saduceus, só para a gente às vezes ler na Bíblia, com menos frequência que os fariseus, mas eles também eram muito ligados ao templo. Boa parte dos sacerdotes de Israel, eles eram saduceus. Então, também era uma elite, era só como se fossem aristocratas da época. Então, Jesus, ele fala o quê? Que o jugo dele é leve e o fardo dele é fácil de carregar. Então, o que Jesus está querendo dizer? Ele está falando assim, ó, eu também tenho uma forma de interpretar as escrituras, eu também tenho uma forma de interpretar a Torá, a lei de Moisés. Mas só que diferente dos fariseus, dos mestres da lei, que eles não praticavam todos os ensinamentos que Jesus ensinava, ele praticava, e ele encorajava os seus discípulos a praticar, diferente dos fariseus. Então, olha que interessante, isso não é no sentido que a vida cristã, junto com Jesus, ela vai ser fácil, ela vai ser, né, um mar de rosas. Não é nesse sentido. É no sentido que ela vai ser acessível, ela vai ser prática. Então, todos os ensinamentos de Jesus, eles são práticos. Ele deixou para que a gente pudesse viver como ele viveu. Amém? Estão entendendo? Amém. Tamo junto. Amém. Agora, o que Jesus ele faz, né? Conforme a gente viu, os discípulos, né, que eram dos fariseus, dos mestres da lei, eles eram focados na religião, nas regras. E o que isso traz? A religião, ela foca na aparência, e ela esconde as imperfeições, né? Então, a religiosidade, ela faz isso com o homem. Ela esconde, por quê? Porque os fariseus, eles tinham que ter toda aquela aparência de santidade, de perfeição, porque os povos, a população, né, ela não podia ver que os fariseus, eles erravam, porque senão eles achavam que eles iam perder a autoridade deles, perder o controle que eles tinham. E vamos falar a verdade, eles já tinham perdido a autoridade e o controle há muito tempo, né? Eles já tinham perdido as rédeas, a liderança ali da população há muito tempo. Mas
o discipulado de Jesus, ele é com base no relacionamento. Então, olha que legal. O discipulado dos fariseus, dos mestres da lei, é com base na religião. O discipulado de Jesus é com base no relacionamento. E quando nós estamos falando de relacionamento, nós estamos falando de um relacionamento que tem a sinceridade e a verdade como base. Então, qual é o significado de sinceridade? A palavra sinceridade, ela vem do latim, que significa sincera. Então, antigamente, os gregos, eles tinham o teatro grego, o Profis vai saber mais do que eu, né, sobre esse assunto. E eles usavam uma máscara. E essa máscara, ela era feita de cera. E era uma máscara, digamos, tinha a comédia, o drama e a comédia. E a comédia, eles usavam aquela máscara com um sorriso grande, alegre, mas por trás daquela máscara, muitas vezes, os atores, eles estavam tristes. Então, quando fala sinceridade, está falando o quê? Sem cera, ou seja, tirar essa máscara que era feita de cera e mostrar quem eles eram de verdade. Então, o relacionamento, o discipulado de Jesus, que a base é o relacionamento, é com base também na sinceridade, e em um ser sincero e verdadeiro um com o outro. Ou seja, nós temos que ter honestidade nos nossos relacionamentos. Amém? Então, o relacionamento, o discipulado, ele é um caminho para a santidade e também para a cura. Vamos ler 1 João 1,9. Diz assim: mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Então, quando nós pecamos, quando nós temos um pecado, o que nós fazemos? Nós pedimos perdão para Deus, e Deus, ele nos perdoa. Então, o perdão, ele é com Deus. Mas agora, a cura desse pecado ocorre no relacionamento. Então, olha só o que fala em Tiago 5,16. Diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros, para serem curados. A oração e produz grandes resultados. Então, quando a Bíblia ela fala para perdoar o pecado, ela fala que a gente tem que falar com Deus. Mas quando a Bíblia fala que nós temos que ser curados dos nossos pecados, ela fala que nós temos que compartilhar, que confessar esse pecado uns com os outros. Amém? Estão dando para acompanhar? Quer que... Amém. Não, está bem tranquilo. Amém. Tamo junto. Então, a palavra curado nesse versículo, no original, ela significa o quê? Curar, sarar, livrar dos erros e pecados, levar alguém para a salvação. Então, né, a palavra curado não tem, no original, ela não tem só o significado de curar, sarar, mas também de livrar dos erros e dos pecados, e nos levar para a salvação. Então, a base do discipulado de Jesus era com base nisso. Então, a gente vê que conforme Jesus ele vai caminhando com os discípulos, a gente lê ali nos evangelhos, e são livros incríveis, inclusive, se você não leu toda a Bíblia, começa a ler a Bíblia pelos evangelhos. Por quê? Porque ali tem os ensinamentos de Jesus, você vai se identificar, assim como eu, muito com os discípulos, porque os discípulos, eles eram falhos, assim como nós, né? E Jesus, o que ele vai fazendo ali no discipulado? Ele vai tratando dos seus discípulos até que eles estejam prontos, maduros na fé. E é esse caminho
que Deus quer traçar conosco. Amém? Então, eu quero trazer aqui, legal, falamos sobre tudo isso, sobre o discipulado de Jesus. Beleza, mas como eu posso tornar isso prático? É importante a gente sair dessa noite com uma decisão. Como nós podemos tornar o discipulado algo prático? E eu quero ler com vocês aqui sobre a grande comissão, que está ali em Mateus 28, do 18 ao 20. Diz assim: Jesus se aproximou deles e disse, deles quem? Dos discípulos: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, o discipulado, nós temos que primeiro entender a importância disso. Faz parte da nossa missão. Faz parte da missão de todo cristão. Faz parte da missão do pastor Edu, do pastor Vini, da Geice, da pastora, do Profis, da Aline, do Claudião, da Vanusa, da Bárbara, enfim, de todos que estão aqui na live. Se nós dizemos que somos cristãos, que somos semelhantes a Cristo, e se nós dizemos que somos discípulos de Jesus, quem são discípulos de Jesus? Aí levanta a mão. Amém. Aí. Então, se nós, declaramos isso, o discipulado, ele faz parte da nossa missão. E toda missão não é uma opção. Nós não podemos pegar, Jesus disse isso, mas eu não quero viver isso. Não. Por quê? Porque se faz parte da nossa missão, é algo que faz parte da nossa caminhada com Deus. O pastor postou aqui, discipulado não é uma opção, é um mandamento. Isso mesmo, é um mandamento de Jesus para nós. E é um dos principais mandamentos. Por quê? Quando a gente vê aqui nas Escrituras, lê nas Escrituras, a primeira coisa que Jesus faz no seu ministério é o quê? É escolher os seus discípulos. E quando ele está próximo, de ir embora, está conosco, mas de ascender aos céus, ele também fala do discipulado como uma das principais coisas. Então, nós temos que caminhar debaixo dessa verdade. Então, eu vou traçar aqui algumas coisas práticas para que a gente possa viver de acordo com que as Escrituras, com que o mandamento de Jesus, viver de acordo com isso. Que a Bíblia ensina. Então, se você não faz parte da... Primeiro eu vou começar, se você faz parte da Rafa, nós temos o One by One. O One by One é o nosso programa de discipulados, foi aí divulgado para todos os membros da Rafa, e muitos já estão se organizando, participando desse programa maravilhoso, e que vai trazer cura e vai trazer um desenvolvimento para a igreja. Então, aproveite, você que faz parte da Rafa, aproveite ao máximo esse tempo que nós vamos ter de discipulado. Agora, se você não faz parte da Rafa, primeiro quero dizer, se você não tem igreja, vai ser uma honra, se você quiser fazer parte da Rafa, te receber na nossa igreja. Se você quer nos conhecer melhor, no final a gente vai deixar aí os links para que você venha nos conhecer melhor e faça parte da nossa comunidade. Agora, às vezes você mora muito longe, mora em outro estado, em outro país, como é live, tem pessoas, às vezes, de outros lugares que assistem aqui conosco. E isso é muito legal. Então, se você não tem igreja, primeiro você tem que orar e buscar a direção de Deus para fazer parte de uma igreja. Não dá para fazer discipulado fora de uma igreja, Então, a igreja, ela também é um mandamento, é um fundamento da nossa caminhada com Deus. Então, em primeiro lugar, você tem que estar congregando num lugar. Segundo,
ore intencionalmente, pedindo para Deus te dar uma pessoa que vai ser o seu discipulador. Então, Deus ele vai mostrar para você, vai colocar pessoas, esteja atento a isso, porque às vezes Deus ele já até colocou uma pessoa na sua vida que vai ser o seu discipulador, mas você está aí, como diz aí, moscando. Então, esteja atento que abrir o seu coração, como nós dissemos, com base na verdade, o discipulado de Jesus é com base na verdade, na sinceridade. Então, abra o seu coração, lógico que de forma gradativa. Não é a primeira pessoa que você viu que você já vai, contar a sua vida toda. Por quê? Você tem que estar ciente que essa pessoa ela está carregando os princípios de Deus. Porque se a gente abre a nossa vida para uma pessoa que não carrega os princípios de Deus, ela vai nos aconselhar de forma errada. E a gente vai quebrar a cara. Então, esteja ciente, vai conhecendo, construa esse relacionamento. Depois de você orar, Deus vai te mostrar, eu tenho certeza. Por quê? Porque o discipulado faz parte de um mandamento de Deus. Então, todos nós temos que estar inseridos nisso. Deus, ele vai se responsabilizar por isso. Né? Deus, ele é um mandamento dele, então ele vai se responsabilizar por isso. O que você tem que demonstrar é interesse e vontade de ser discipulado por alguém. E, por último, vai construindo esse relacionamento aos poucos. Como eu disse, tendo sempre fundamentado os princípios de Deus. E conforme você for tendo confiança, você vê que essa pessoa, você pode compartilhar as coisas com ela te confronta, porque isso é muito importante no discipulado, o confronto. Porque se é uma pessoa que fica endossando as coisas erradas que você faz, isso não é discipulado, isso é uma mentira, é um engano. Então, o discipulado de verdade, ele vai trazer confronto, vai trazer, vai mexer aí com o nosso orgulho, com o nosso ego, vai cura sobre os nossos pecados, amém? Glória a Deus. Então, eu quero deixar essas dicas para você, mas também quero deixar aqui que você preste atenção em duas coisas. O discipulador, ele também é um discípulo de Jesus. Então, ele não é perfeito, não é Jesus. O discipulador, ele está também num processo de aprendizado. Então, não coloque o discipulador como se fosse uma pessoa perfeita. Ele vai te ensinar, mas ele também está nesse caminho para se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Então, não coloque sobre a vida do discipulador um jugo pesado, como a gente aprendeu hoje, né? Então, e da mesma forma, você que é um discipulador, não coloque um jugo pesado na vida do discípulo. E outra coisa importante, todos os discípulos, eles são discípulos de Jesus. O discipulador, ele é só um facilitador. Ele é uma pessoa que vai ajudar você na sua caminhada, mas você não é discípulo do discipulador. Você é discípulo de Jesus. Esse é o objetivo principal. Então, eu gostaria de compartilhar essa palavra com vocês. Quero encerrar esse tempo incrível aqui com todos, com uma oração, para que Deus ele venha nos tirar dessa zona de conforto, sabe? Porque muitas vezes a gente diz que ama a Deus, que nós somos discípulos dele, mas quando Deus ele começa a trazer algumas coisas para a nossa vida que vai mexer com o nosso conforto, com as nossas escolhas, aí é tomar decisões que estão fora da vontade de Deus. Então, em nome de Jesus, que você venha tomar essa decisão no seu coração, na sua mente, que você entenda a importância disso. Amém? Então, vamos orar. Senhor, eu gostaria de apresentar esse tempo a Ti. Senhor, cada um que está ouvindo essa live, esse culto, Senhor, que venha entender a importância do discipulado, a importância
disso nas nossas vidas como seguidores do Senhor. Se nós dizemos que somos os seus seguidores, que somos os seus discípulos, como nós podemos caminhar da forma como nós queremos? Nós temos que caminhar guiados pelas suas verdades. Então, em nome de Jesus, que cada um aqui, Senhor, venha se mover em direção ao que foi falado hoje. Que venha, Senhor, se debruçar nisso, venha meditar nessas coisas e que venha ter um coração ensinável para que venha se tornar um discípulo do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos batizar com humildade, que o Senhor venha nos batizar com honestidade e que esse tempo, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem vivido globalmente, mas eu creio que esse tempo é um tempo de avanço, de crescimento, nunca antes visto na sua igreja. E essa noite ela vai ser marcada, porque nessa noite nós vamos nos tornar mais parecidos com o Senhor, discípulos mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos selar essa palavra, em nome de Jesus, amém. Amém?